Com a palavra, na tribuna. Minha saudação a todos, a todas. Não sei se o assessoria, acho que nós estávamos preparados para ser o segundo, né? Para nós querer apresentar um slidezinho nosso ali do Fátima Baixa, né? Sobre um vagão lá, né? Nós estamos atrás para resolver esse problema, presidente, vereador, porque o senhor esteve até conosco lá, né? Uma casa que foi... A prefeitura desapropriou a casa para resolver o problema do vagão, né? E a casa foi desapropriada, foi ocupada por outras pessoas e os alagamentos continuam em virtude dessa situação. E a prefeitura desapropriou essa casa faz 2 anos. E as pessoas acabaram ocupando, né? Então, ontem, quero agradecer aqui, principalmente o Kiko, ex-vereador dessa casa, que esteve lá conosco. Tinha marcado com o secretário, daí o secretário adjunto esteve lá no Fátima Baixa, né? Mais precisamente na Rua Clementina Graziella, para ver essa situação. E também na Travessão Boleato. Então, ali nessa, olha essa casa ali, ó, praticamente já foi demolida uma boa parte, falta ser derrubada o resto, e falta tirar uma família ali que eu sei que em outros tempos que já tive uma oportunidade de ser secretária, quando tem uma família assim nessa situação, que estiver morando numa situação assim difícil, se estiver por um motivo ou outro atrapalhando momentaneamente, se pode pagar um aluguel social, pode-se fazer alguma coisa e pode ser removida para beneficiar mais pessoas. Então essa situação aí poderia... Tá ali, ó, a casa está ali mostrando, né? Está praticamente... Boa parte dela está desabitada. Então, a prefeitura fez o mais difícil, desapropriou a casa, mas não continuou o trabalho. Então, desapropriou a casa, fez o mais difícil, estava na hora, então, agora de continuar o trabalho, né? Quando eu disse aqui na tribuna, o ano passado ainda, vereador Cristiano, que os 80 milhões que agora estão vindo agora para Caxias, o Fátima Baixo talvez porque fica num lugar meio baixo, daí passou por cima os 80 milhões, não chegou ao Fátima Baixo. Então, Fátima Baixa, que é um bairro que não foi enxergado, 4 anos atrás não foi enxergado, os últimos 4 anos, os alagamentos... Foi feito, alguma coisa que foi feito ainda, foi feito lá na administração ao seu. Ali na outra situação, né, o secretário Kiko, pode chamar de secretário adjunto, esteve conosco lá na Mabel Fontana, lá no Fátima. Falando com o secretário Giovanni, na época, ali é o valão, né, a questão do valão também, do valão lá no Fátima Baixo, na Clementina Graziella. Então, o valão é limpar o valão. Isso aí transborda. E o Kiko ficou de nos dar uma resposta, de ver o que pode fazer, né? Não confirmou ainda o que pode fazer, o que não pode fazer. Mas, pelo menos, deu uma atenção, foi até o local e foi isso aí. Esse valão era bem mais alto. Hoje, esse valão ali, conforme, não precisa ser muita chuva para transbordar. Porque... algumas coisas a gente vê que sai muito rápido. Por exemplo, logo à frente, lá no Piscinão, logo ali na Mário Lopes, lá no Piscinão, foi desmatado uma boa parte de uma área lá de novo, agora em pouco tempo, né? Foi desmatado uma área e essa água vai deslocar tudo, em vez de absorver com a mata, não. Ela vai chegar lá no Piscinão, vai chegar lá no Fátima Baixa, a gente sabe onde é que dá os alagamentos ali. Então, essa moradia que está ali, que foi desapropriada, que foi o mais difícil, há 2 anos atrás, espero que
prefeitura, entre secretarias, porque não é só aí a reunião que a gente teve ontem com o Kiko, com os moradores, presidente do bairro, a Cleuzinha lá, né? Importante a gente dizer que foram bastante mostrando que as pessoas não fazem nada sozinho e também precisa que seja isso tocado adiante, né? Então é importante que vamos esperar que o Kiko nos dê o retorno, né? Ele está esperando o projeto. Então, quando foi anunciado aqueles 80 milhões, e também eu tenho uma expectativa que esses 80 milhões que foi anunciado, vereadora Daiane, a senhora esteve lá presente também ali, pelo SAMAI, pelo Secretaria de Obras, que venha aqui para a Câmara, que venha para cá de uma vez. Porque senão esses 80 milhões vai ser ficar só no anúncio. Porque nós, lá do Fátima Alto, seremos algumas famílias beneficiadas de algumas ruas, né? Mas esse projeto tem que chegar aqui na casa. Uma parte, vereador. Tive a oportunidade de conversar com Uma parte, vereador. com o diretor do SAMAI, diretor-presidente. Gostaria de votar esse projeto. Gostaria de votar esse projeto que viesse para a Câmara, né? Se pudesse vir até, porque o vereador Libar, titular aqui logo está voltando, né? Então eu tenho até o dia 10, mas gostaria de ter a honra de votar esse projeto. Agora, aquele anúncio foi uma festa, mas só de festa não vive o povo. O povo vive de feijão com arroz também. Então, seus apartes, que não quem a vereadora Daiane pediu depois do vereador. Parabéns, vereador Renato de Oliveira, por trazer esse assunto, né? Tanto as obras aí que tanto precisa lá no Fátima Baixo. E, como um todo, os secretários, eles são solícitos às nossas demandas, eles vão atrás. O problema é a continuidade, o depois. Porque ele vai lá e olha, e daí até, precisa de projeto. Daí já começa, não tem recurso e não tem recurso. É isso que a gente tem escutado dos secretários. A gente leva eles para verificar, como a gente levou o secretário de obras ali, o Suzin, lá na subida do Fátima, lá no Gás Butano, lá, não tem recurso, tem que ir atrás de alguma emenda. E o que o senhor traz sobre o anúncio dos 80 milhões, eu fazia essa reflexão ontem. De 100 dias de governo, foi o anúncio das obras de 80 milhões. Porém, não veio ainda. Então, nos preocupa. Ontem teve anúncio de 100 ruas que vão ser calçadas ao longo dos 4 anos. Só que a gente só está vendo os anúncios. Vai ser feito, vai ser realizado. E a prática parece que está um pouco longe disso. Como o senhor disse, né? Não é de festa que vive o povo. O povo que está sofrendo lá com os alagamentos é para ontem isso, né? Eles já estão sofrendo há 10, 12, 20 anos a questão dos alagamentos. Então, parabéns por o senhor ter trazido esse tema à tona aí, e é uma reflexão que a gente faz. Está tendo muito anúncio de coisas que vão acontecer e a realidade não está tão palpável para nós. Obrigada, vereador Renato. Muito obrigado. Obrigado, vereadora Daiane. Vereadora Andressa. Vereador Renato, se tem uma coisa que o senhor com certeza conhece, é a nossa cidade e os problemas da nossa cidade. Então, essa questão da agilidade que nós precisamos ter, as obras, de fato, é algo essencial, porque as pessoas, elas necessitam, têm cobrado, a gente vê que a realidade pede, né, novamente chuvas, e de novo a gente vê problemas nos mesmos locais. Portanto, a agilidade é o mínimo que a gente pode pedir nesse momento para a administração, então que a gente possa votar o quanto antes, de fato, esse projeto é o que a gente pede nesse momento para o nosso Executivo Municipal. Parabéns pela sua fala, pela representatividade de todos esses anos. Obrigado, vereadora Andressa. Então, a gente eu queria dizer que os secretários, como a vereadora Daiane disse, eles estão bastante ágeis, tem ido. O secretário Jack esteve lá quinta-feira, no feriado, 8 horas da manhã, vendo a situação. Então, assim, eu não tenho visto queixa de secretários, eles têm feito sua parte, né? Mas, assim, e o segundo momento, o binário do Fátima Baixa, que é a abertura de uma rua, isso, segundo fala com o outro secretário, não se sabe onde é que está o projeto. Não se sabe onde é que está. Agora, dizer que não sabe onde é que está o projeto, isso é bastante estranho, fica bastante dificuldade. Então, espero, mais uma vez, aí, quero fazer aqui esse apelo ao nosso
diretor do SAMAI, né, para a gente vote esse projeto dos 80 milhões aqui na casa, no máximo aí 10, 15, 20 dias, para que isso dê tempo também para que o governo consiga fazer essas obras de fato. Muito obrigado. Não vamos esperar o inverno que vem no próximo alagamento. Vamos fazer agora essas obras. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito no grande expediente, vereador